Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Josué capítulo 24. Nós vamos ler novamente não o texto todo, mas nós vamos ler apenas o final do versículo 15. Josué capítulo 24 e o final do versículo 15. Diz assim, a última frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, esta é uma grande responsabilidade do homem cristão perante o seu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que nós temos nos dedicado a isso, né? Eu tenho conhecido durante o tempo que eu estou tendo com os irmãos, que muitos irmãos passaram a sua vida, muitos homens, ensinando o seu lar como deve proceder. E também ensinando através do seu exemplo. E nós vamos ver hoje à noite que isso é fundamental para o fortalecimento de um lar cristão. Nós cantamos aqui, os homens cantaram um cântico, e esse cântico ele é muito pesado. Se você prestou atenção na letra da música, nós que estamos cantando o hino, nós pedimos: faze-me um servo igual a ti. Quando nós olhamos para como o Senhor foi servo, como o Senhor veio servir aqui nesta terra, nós estamos pedindo que nós sejamos um servo como Ele. E aí você tem o relato dos evangelhos mostrando que Ele veio aqui neste mundo para servir e dar a sua vida pelos pecadores, né? Por nós. E Ele diz: faze-me um servo igual a ti, manso e humilde Senhor. No refrão ele diz: faze-me um servo teu, toma-me, não sou mais meu, faze-me um servo teu. Então na música nós estamos dizendo: olha, eu não pertenço mais a mim, às minhas vontades, eu estou pertencente a ti. Faze-me um servo igual a ti. Irmãos, isso deve ser algo que nós devemos procurar, até com certa urgência, sermos um servo igual ao Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, o tema que foi escolhido para nós tratarmos nesta noite é a responsabilidade do homem cristão perante o seu lar. Nós ainda temos 2 domingos que nós vamos tratar sobre família nesse mês de maio, e entramos também no dia 1º de junho. E aí nós vamos falar no próximo domingo a responsabilidade da mulher perante o seu lar, e no dia 1º nós vamos falar a responsabilidade dos filhos perante o seu lar. Mas hoje nós estamos comemorando também, se eu não me engano, o 9º aniversário da Sociedade Masculina. É uma sociedade ainda nova, né? Bem nova. As senhoras já têm quase a idade da igreja e os homens se organizaram apenas há 9 anos atrás. O irmão Mário já falou que o presidente atual, ele gostaria muito de estar conosco. Daí você conhece o irmão Mezino. O irmão Mezino não falta culto, né? É quarta-feira, é quinta-feira, é domingo, não falta. E aí, mas por conta de um problema de saúde, né, que foi até um pouco sério, ele não está entre nós, não esteve nem hoje pela manhã e nem hoje à noite. E aí eu peço que os irmãos possam estar intercedendo ao Senhor. Ele já teve uma melhora, esperamos que esta semana ele possa estar recuperado. Mas, irmãos, várias pessoas passaram pela presidência da nossa sociedade masculina. E essas pessoas, elas tiveram um compromisso, uma responsabilidade de estarem na frente dos senhores, dos homens desta igreja. Irmãos, nós como homens, nós temos diversas responsabilidades. Responsabilidades tais que nós vamos ver nesta noite, que é nossa responsabilidade como homens, como pais, dentro de um relacionamento, como maridos, que devemos ter diante do nosso lar. Hoje o mundo está sofrendo por falta de relacionamentos sólidos.
Você deve conhecer pessoas que começaram até bem o casamento, mas que não estão mais juntos. Ou já estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. E a nossa sociedade ela está precisando de relacionamentos sólidos, como a Bíblia nos ensina. E você só pode ter um casamento sólido, um lar sólido, se você aplicar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você estiver longe da palavra de Deus, longe dos preceitos do Senhor, eu posso dizer com toda a clareza, você não terá um relacionamento sólido. Mas quando você conhece o que Deus quer, o que Deus instituiu, você vai ter a responsabilidade para tomar as medidas necessárias para que o seu relacionamento seja sólido. E aí eu posso fazer uma pergunta aos homens. Vocês têm levado a sério o relacionamento conjugal de vocês? Vocês têm levado a sério o matrimônio? Vocês têm levado a sério aquela dedicação que vocês, diante do altar ou diante de um juiz, disse que você faria? Será que você tem, com toda a sua força, levado a sério isso? Ou você tem caído em muitas áreas da sua vida? Lembre-se de uma coisa: nós não podemos saber o que você anda fazendo, mas Deus conhece. Não conhece somente as nossas ações, mas a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos. Aquilo que você faz até escondido, você faz escondido dos outros homens, mas de Deus você não se esconde. Deus sabe como você tem tratado o seu relacionamento conjugal. Hoje nós temos visto diversos escândalos. Antes, a gente via isso mundo afora. Hoje nós temos visto isso diariamente acontecendo dentro das igrejas. Porque muitas pessoas, em vez de estarem gastando tempo aprendendo o que deve ser útil para a sua vida, estão perdendo tempo com outras coisas. E com isso não conseguem, de maneira nenhuma, serem fiéis, terem relacionamentos sólidos. E hoje eu gostaria de ver nessa perspectiva da responsabilidade do homem diante do seu casamento, diante da sua família. E a primeira responsabilidade que o homem deve ter perante o seu lar está lá em Efésios, capítulo 5 e o versículo 25, que diz assim: maridos, cada um de vocês ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você vê a responsabilidade que este versículo nos dá. Ele diz assim: olha, você deve amar a sua esposa. E para por aí não, mas ele diz: você deve amar a sua esposa como exemplo, assim como Cristo amou a igreja. E quando nós olhamos para como foi este amor do Senhor Jesus Cristo, um amor sacrificial, um amor que entregou a sua própria vida para o bem da sua noiva, ele está dizendo: assim também seja o amor que vocês têm pela sua esposa. Nós devemos, irmãos, enfrentar este desafio de amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Se fosse uma coisa simples e fácil, Deus não deixaria essa instrução, seria algo normal. Mas Deus deixa essa instrução para que a gente tenha ciência de que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. No Efésios capítulo 5, 25, nos mostra que este amor deve ser um amor generoso, disposto a abrir mão dos seus próprios interesses pelo bem da esposa. Nós temos visto alguns relacionamentos estarem se desfazendo porque os homens são autoritários, não demonstram compaixão nem amor à sua esposa. E isso tem trazido uma destruição aos casamentos. A Bíblia diz que Cristo, Ele deu a sua vida pela sua igreja. Ele entregou a sua vida. Hoje pela manhã, nós começamos a falar um pouco lá em Isaías, a partir do capítulo 50, que fala sobre o sofrimento do Senhor Jesus Cristo, o sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo.
sendo predito, profetizado há 700 anos antes do acontecido. E ali mostrava o quanto Cristo padeceu, suportou, se sacrificou para que hoje a sua igreja, a sua noiva, a noiva do Senhor Jesus Cristo, pudesse ter de novo uma paz com o Senhor nosso Deus. E isso, irmãos, essa mesma dedicação que o Senhor teve, nós também, homens, devemos ter perante a nossa esposa. O amor que nós devemos tratar a nossa esposa deve ser um amor prático e também constante. Nós devemos diariamente estar ouvindo as nossas esposas, nós devemos estar apoiando em momentos que muitas vezes são momentos difíceis. Você sabe, né, você que é homem, que você tem um temperamento muito diferente da sua mulher. Você reage às provações e tribulações totalmente diferente da sua mulher. Ou pelo menos era para ser assim, né? Porque nós somos mais centrados, né? Nós somos, conseguimos resolver mais problemas de forma consciente, não levando muito para o sentimentalismo, mas as nossas esposas, elas devem ser ouvidas, devem ser colocadas em prática na vida comum do lar, no amor com a esposa, não algo superficial, mas algo profundo em um relacionamento. E aí a gente sabe que pelo menos existem 3 atitudes de uma pessoa que ama. A primeira atitude é que ela fala a outra pessoa que ela ama. E aí eu pergunto hoje aos homens que estão aqui, né? Hoje você já disse para sua esposa que você ama a sua esposa? Será que na semana passada, né, que aí são mais dias que você pode ver, 7 dias passados, você num desses dias declarou para ela que você ama? Será que durante a semana passada você alguma vez abraçou a sua esposa? Deu um beijo na sua esposa? Irmãos, estas coisas, elas acontecem naturalmente com aquele que ama. E às vezes no relacionamento isso vai se perdendo. E nós, como homens, com a nossa responsabilidade de amar a nossa esposa, nós devemos estar prestando atenção nisso. Além de declarar que ama, a pessoa que ama também tem tempo para a pessoa que é amada. Você tem gastado tempo com a sua esposa ou você tem gastado tempo com outras coisas? Quem ama também procura agradar a pessoa que ama. Procura fazer tudo que possa deixar a sua esposa feliz. Irmãos, o que também vem acontecendo é que em muitos relacionamentos a esposa ela tem que fazer todos os caprichos do seu marido e o marido nunca está disposto a fazer nada. Não, eu sou o homem, é eu que mando. E a gente entende que a palavra de Deus não fala assim. A palavra diz que nós devemos amar a nossa esposa. A segunda responsabilidade de um homem perante o seu lar é liderar o seu lar com sabedoria e humildade. Olha o que diz em 1 Coríntios 11 e o versículo 3. Diz assim: quero, porém, irmãos, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. E aí como é que a gente pode, de uma maneira prática, entender isso? Paulo está dizendo, olha, todo o cabeça do ser humano, independente do sexo, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que está liderando, aquele a quem nós devemos honra, que nós devemos respeitar, que nós devemos observar. Do Senhor Jesus Cristo era o próprio Pai, Deus. E o Senhor Jesus Cristo declarou muitas vezes isso. Ele diz, olha, eu vim a este mundo fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E o cabeça da mulher é o homem. O homem é responsável pela sua mulher. E por isso ele deve liderar o seu lar com sabedoria e humildade. Muitas vezes esse texto ele é mal compreendido.
As pessoas pensam que liderar a esposa é mostrar um autoritarismo, é impor a sua vontade. Mas a Bíblia diz totalmente diferente. Você deve guiar o seu lar com sabedoria e humildade. O líder do lar, ele precisa consultar a Deus sobre como ele deve estar levando e caminhando o seu lar. Ele deve considerar também as opiniões da sua esposa. A nossa esposa, ela não está ao nosso lado para responder só sim, Senhor. Não está aí para fazer isso. Ela está também para nos ajudar nas decisões que nós devemos ter. Quando você olha, por exemplo, Provérbios capítulo 31, você vai ver que uma mulher virtuosa é aquela que está ajudando constantemente o seu marido, não em apenas uma área, mas em todas as áreas. O marido, ele pode deixar a sua vida, deixa que ela guie aqui a minha casa, deixa que ela guie essas coisas, porque eu tenho a real certeza de que tudo irá proceder bem, porque ela é uma mulher virtuosa. E aí nós vamos ver isso também na semana que vem, as responsabilidades da mulher. Mas irmãos, você liderar com sabedoria e humildade o seu lar, é você também reconhecer que você é falho, que você erra, que muitas vezes as decisões que você toma não vão dar certo. E aí você tem que dizer, certo, eu errei, e agora eu vou ouvir a minha esposa e vamos colocar em prática aquilo que desde sempre era para ter feito, era para ter ouvido, era para ter visto que era melhor ter feito algo como ela tenha dado, né, a sua contribuição. Mas irmãos, a liderança também envolve o serviço à família. Muitos homens pensam que por eles serem os líderes, todos devem servir a ele. E ele não pode servir absolutamente ninguém. E a Bíblia já diz o contrário, que quando Jesus veio para servir a igreja, ele veio e se sacrificou por isso. Era ele, por meio dele, que nós fomos libertos. A terceira responsabilidade que um homem cristão tem perante o seu lar é prover o sustento para o seu lar. E este prover sustento não é um sustento somente material, mas também um sustento espiritual para o seu lar. Irmãos, o lar precisa ser alimentado também espiritualmente. Porque se nós estivermos alimentando o nosso lar só materialmente, nós estaremos em muita deficiência. Não na parte material, mas na parte espiritual. Irmãos, o que vocês acham, né? Se a gente fosse fazer agora aqui uma pesquisa entre os irmãos, qual é o lar que pode dar mais certo? Aquele que observa diariamente a palavra de Deus em família? Ou aquele que não observa a palavra de Deus diariamente? Qual é o que pode dar mais certo? Que tem uma probabilidade de dar mais certo? O que observa a palavra de Deus. E nós, como homens, nós devemos trazer esse sustento, não somente o material, mas também o sustento espiritual. O marido, ele também deve saber que a responsabilidade é dele, de fazer com que a sua casa ande bem, tanto espiritualmente quanto materialmente. Cuidar bem da família reflete que o marido é um marido responsável. E isso faz com que o seu lar seja fortalecido. Nós também entendemos que às vezes nós passamos por algumas dificuldades em que o marido não está podendo por algum determinado tempo ser aquele que traz os recursos financeiros para o seu lar. Mas o marido nunca deve esquecer que a responsabilidade é dele. Ele deve procurar isso. E aí a gente encontra isso desde os primórdios, desde Adão, quando Deus coloca que era ele que deveria conduzir esta área na vida do seu lar. A quarta responsabilidade que um homem tem diante do seu lar é que ele deve respeitar e honrar a sua esposa. Irmãos, respeitar e honrar a sua esposa é fundamental para que você tenha um relacionamento sólido. Você só terá um casamento saudável se existir respeito e honra
de ambas as partes. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Respeitar e honrar a esposa é reconhecer que a sua esposa ela é uma companheira igual a você e também criada à imagem de Deus. Quando nós olhamos para a criação da mulher, nós vemos que Deus tirou uma parte da onde do homem? Da costela, né? Não foi aqui da cabeça, né? Não foi um pedaço aqui da cabeça para que ela conduzisse o seu lar. Também não foi lá a sola do pé para que o homem estivesse, né, pisando sobre ela, mas foi da costela para que ela caminhe ao seu lado, para que ela seja uma igual a você. Irmãos, nós devemos entender e que quando nós olhamos, por exemplo, para a história da antiguidade, onde a mulher era considerada inferior ao homem em muitos assuntos, nós vemos que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que o homem deve respeitar e honrar a sua mulher. Deve observar as suas opiniões, os seus desejos, os seus sentimentos. E isso deve ser valorizado no convívio do lar. Mas honrar a esposa também vai muito além do respeito. Você deve, através das suas atitudes, demonstrar que a sua esposa ela é preciosa para você. E aí nós temos os pequenos gestos, que às vezes nós dos homens pensamos que por a gente não dar muita ênfase nisso, as esposas não dão. Mas os pequenos elogios deixam a mulher também alegres e felizes, como a expressão de gratidão, o elogio ou o apoio aos seus sonhos. Isso ajuda, irmãos, com certeza, a você ter um casamento sólido. Aqui na responsabilidade do homem perante o seu lar é ser fiel em todas as áreas. E este, irmãos, é um princípio sagrado nas Sagradas Escrituras. E abrangendo muito mais do que uma traição, do que um adultério. Hoje nós temos visto muitos homens indo por este caminho, se veredando por este caminho, de estarem deixando a mulher da sua mocidade e investindo em outro relacionamento. E nós reconhecemos através das Sagradas Escrituras que isso não vem do Senhor, que isso não é o que Deus quer para você. A Bíblia incentiva que o marido, em Provérbios 5,18, que o marido deve se alegrar com a mulher da sua juventude e que deve se manter dedicado a ela. Isso inclui, irmãos, que nós devemos ser leais ao nosso compromisso, ao nosso casamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, evitando qualquer situação que comprometa a confiança no nosso relacionamento. Com a chegada do celular, com a chegada das mensagens, com a chegada das redes sociais, nós temos visto muitos casais se separando por conta de que a pessoa não consegue ficar no celular, não consegue ficar sem estar conversando com outras pessoas, né? Homens com outras mulheres, mulheres com outros homens. E isso tem, irmãos, afetado demais muitos casamentos, em que o marido ou a esposa não tem mais confiança no seu cônjuge por conta disso. E nós, como servos do Senhor, nós devemos ter a responsabilidade de tirar tudo isto da nossa vida e nos alegrarmos, como Provérbios 5,18 diz, somente com a mulher da nossa juventude. A fidelidade a Deus, a fidelidade ao nosso lar, ela deve ser algo que deve ser uma luta diária de todos nós. E isso, irmãos, requer um compromisso sério com o Senhor nosso Deus. Você se manter fiel a Ele, à sua esposa ou ao seu esposo, deve ser algo que você lute todos os dias. Nós temos a vontade da nossa carne, nós temos as tentações de Satanás e nós devemos estar
todos os dias vigiantes para que não venhamos a cair nessas situações. A sexta responsabilidade de um homem perante o seu lar é ser alguém paciente e compreensivo no seu lar. Se você hoje fosse dar uma nota para você, como você tem sido paciente no seu lar? Qual nota você daria? Será que você daria 10? Eu sou, antes de mim só Moisés, né? O mais manso que teve na terra. Eu sou o segundo. Ou você dizer, não, eu sou nota 0 de paciência. Irmão, às vezes nós perdemos a paciência. E às vezes nem é com o que está acontecendo dentro do nosso lar. É com as coisas que têm acontecido no mundo afora, dos problemas que você tem às vezes no trabalho, na escola, e aí você vira uma pessoa sem paciência dentro do seu lar. E a Bíblia diz que nós devemos ser pacientes. A Bíblia diz em Colossenses 3,19, maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Não seja uma pessoa pesada, intolerante, mas tenha empatia. Esta palavra ela é uma palavra que foi muito usada, mas uma palavra pouco vivida. As pessoas não se colocam no lugar das outras e pensam, e aí a gente teve, por exemplo, um caso que foi algo que deixou muita gente triste, que foi o caso de, acho que um mês atrás, o caso que o pastor Paulo Júnior foi afastado do ministério pastoral, né? Por tratar a sua família sem paciência, por conta dos problemas. Irmãos, isso é muito comum acontecer, por conta de ele estar pastoreando uma igreja, e isso não é algo simples, não é algo fácil. Ele levou tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que ele devia resolver na igreja, ele estava querendo resolver dentro de casa, né? E aí ele era mal com a sua esposa, era mal também com seus filhos. Irmãos, nós devemos ter a responsabilidade de sermos pacientes e compreensíveis com a nossa esposa, sabendo até, como o versículo diz, que ela é a parte mais frágil, né? Mesmo que muitas vezes não pareça isso. Parece que nós temos vivido em tempo que os homens estão sendo mais frágeis do que a mulher, mas que não deveria ser assim, porque as mulheres são a parte mais frágeis. E aí a gente vê, por exemplo, algumas pessoas que, quando tem algum problema para resolver, não se tem mais sido os homens que vão resolver, né? Alguém bate 10h30 na porta da casa, o marido diz, não, mulher, vai lá resolver, ver o que é que está acontecendo, né? Não tem nem essa coragem. E nós entendemos que a mulher é a parte mais frágil. A sétima responsabilidade é que o homem ele deve ser o líder espiritual do seu lar. E aí, no texto que nós lemos em Josué 24:15, fica bem declarado isso. Eu e a minha casa, né, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Esta fé ela deve ser constante em nós. Como eu falei na semana passada, nós não devemos desistir da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa. Nós devemos ser aquele que é o líder. Mesmo que as coisas não estejam bem, nós devemos continuar com fé no Senhor e continuar firmes na palavra do Senhor, incentivando no nosso lar orações, leitura da palavra de Deus, participação na atividade da igreja. Eu sei que chega um certo período em que muitos pais não têm mais esse domínio, né? Os filhos já cresceram, os filhos já não querem mais servir o Senhor, e a partir daí já é com eles. Mas enquanto eles estão à sua responsabilidade, você deve encaminhá-los à casa do Senhor. Eu quero concluir dizendo aos homens que você tem um papel de liderança no seu lar. E que se você ainda não é este líder, se você está sendo liderado, deixe isso e comece a liderar o seu lar. Mas não lidere como alguns têm feito. Lidere com amor, com respeito, com igualdade, sabendo que este dever o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E se nós quisermos ter igrejas sólidas,
Igrejas que são fiéis têm que começar no nosso lar. Nós temos que também saber administrar os nossos lares. Quando todos os homens são líderes reais no seu lar, a igreja é forte. Mas quando isso não acontece, nós vemos como em Corinto e outras igrejas, que o fracasso estava às portas. Que Deus possa nos usar como homens perante o nosso lar, como homens cristãos, como homens que primam pela verdade da palavra de Deus. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, nós te agradecemos porque reconhecemos, Senhor, o teu amor para conosco. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar ajudando a todos os homens que estão aqui a serem verdadeiros líderes cristãos dos seus lares. Que eles possam exercer a esta liderança de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor possa estar nos usando também como igreja para estarmos ensinando as verdades da palavra de Deus a cada pessoa. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.